No capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas os versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Assim nós lemos na palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Assim nós lemos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Eu quero falar nesta tarde, meus irmãos, sobre a justiça salvadora de Deus. Desde que o Evangelho é anunciado neste mundo, as pessoas têm perguntas de natureza existencial. E uma delas é: como é que eu posso ser salvo? Eu sou um justo. Nós que ouvimos o Evangelho sempre olhamos e questionamos a nós mesmos sobre esse assunto. Eu sou um justo? Se Deus não salva todas as pessoas, porque a Bíblia revela isso, que Deus não salva todas as pessoas, eu serei salvo? De que depende a minha salvação? Pois bem, esse dilema não é um dilema novo, não é um dilema atual. Às vezes os crentes não sabem responder a estas perguntas. Como alguém pode ser salvo? Eu sou o salvo, eu sou o eleito, eu estarei entre os filhos de Deus, salvos pela graça. Pois bem, olhando para o texto de Romanos, Paulo tem uma resposta para nós. Paulo foi o revelador do grande mistério de Deus. No Antigo Testamento, os judeus se sentiam um povo especial, um povo eleito, um povo salvo, e eles excluíam todos os gentios. Mas vindo Jesus Cristo, ele anunciou salvação a todos os povos. E quando esta verdade do Evangelho chegou ao apóstolo Paulo, ele disse que recebeu de Deus um mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado. E qual é o mistério? O mistério de Deus, meus irmãos, é que Deus resolveu salvar judeus e gentios mediante a graça e a justificação que há em Cristo Jesus. E Paulo se sente o dispenseiro desse mistério. Ele diz: eu fui chamado para pregar aos gentios este mistério. Qual é o mistério? De que Deus vai salvar judeus e gentios mediante a fé em Cristo Jesus. E a ideia de que Deus justifica o seu povo pela fé também não é nova. Nós lemos aqui em Abacuque, na liturgia: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. No tempo de Abacuque, viver pela fé significava crer que Deus, apesar de destruir Judá, apesar de destruir o reino do sul pelas mãos da Babilônia, ainda guardaria o seu povo fiel, o seu remanescente. E Abacuque viveu pela fé assim, quando ele se colocou na sua torre de vigia e viu que Deus de fato ia destruir o reino do sul. Mas ele estava confiante de que os babilônios podiam acabar com tudo, menos com a salvação operada por Deus na vida do seu povo. Vivos ou mortos, nós pertencemos a Deus, meus irmãos. Vivos ou mortos, nós pertencemos a Cristo. Abacuque tinha essa convicção lá no Antigo Testamento. Paulo tinha essa convicção no Novo Testamento: o justo viverá pela sua fé. E a justiça de Deus pela fé foi o que impulsionou Martinho Lutero na Reforma Protestante. Nós entramos agora no mês de outubro,
E os reformados não podem esquecer da reforma protestante. Neste ano nós vamos completar 506 anos de história que liga-nos a Cristo Jesus, aos apóstolos e aos profetas. Não se trata apenas de 506 anos, mas de uma história de redenção, de uma história de salvação. E essa história de salvação é composta por esse elemento, a justiça de Deus pela fé. Lá na Idade Média, Martinho Lutero estava perplexo a respeito da sua própria salvação. Ele também se perguntou: eu sou um salvo, eu sou um eleito, como é que eu vou para o céu? Então ele lavava os ladrilhos lá do mosteiro, subia as escadarias de joelho, fazia suas penitências, mas não se sentia salvo. Quem já assistiu o filme de Lutero sabe que mal ele sair do confessionário, estava ele lá de novo, buscando o seu confessor e dizendo para o seu confessor: eu pequei, eu errei, Deus tem que ter misericórdia de mim, o que é que eu faço para pagar pelos meus pecados? O fato é que depois que Lutero leu Romanos, ele descobriu que ninguém jamais pode pagar pelos seus próprios pecados. Não é a sua penitência, não é o fato de você ser bonzinho, não é o fato de você achar-se justo, não é o fato de você ser respeitoso ou inteligente ou tratar bem as pessoas. Estas coisas não colocam ninguém no céu. Pastor, quer dizer que eu não posso ser bonzinho, inteligente, tratar bem as pessoas? Pode, é desejável que você seja assim, mas não são as suas obras que te colocam no céu. Lutero descobriu isso quando leu Romanos e disse: o justo viverá pela sua fé. E a justiça de Deus, meus irmãos, tem aqui alguns fatos revelados no texto que nós lemos, e eu quero trabalhar com os irmãos nesta tarde a respeito disso. Então, olhe para o texto bíblico e perceba alguns fatos sobre a justiça salvadora de Deus. O primeiro fato que eu quero que os irmãos percebam está no verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, o que nos coloca nos céus diante de Deus é a justiça do próprio Deus sendo satisfeita. E para satisfazer a justiça de Deus, nós temos que ouvir o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir o Evangelho, nós temos que crer no Evangelho, e aquela obra justificadora de Jesus vai nos valer. Paulo diz isso no Romanos 5, verso 1: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Não é justificado pelas suas boas obras, não é justificado pela sua inteligência, não é justificado pela sua beleza, não é justificado pelos seus títulos acadêmicos, não é justificado por coisas que nós podemos fazer, meus irmãos, mas justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E onde que a justiça de Deus é revelada? Paulo diz aqui: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Esse é o Evangelho que Paulo desejava pregar. Aliás, ele está escrevendo para os romanos porque ele quer a ajuda dos romanos para pregar até o limite do mundo que eles conheciam, que era a Espanha. Paulo queria que os romanos, crentes romanos, ajudassem ele financeiramente a chegar na Espanha, porque ele disse: eu já preguei o Evangelho em todo o mundo conhecido, de Jerusalém ao Ilírico, eu preguei em todos os lugares. É claro que Paulo não pregou cidade por cidade, pessoa por pessoa, mas ele foi de Jerusalém até o Ilírico, cortando o Império Romano numa linha diagonal, e toda aquela região já tinha escutado do Evangelho. E Paulo deixou gente e igrejas plantadas em todos os lugares por onde ele passou. E ele disse: todos os seres humanos já ouviram o Evangelho debaixo do céu, agora eu quero chegar na Espanha. E ele escreveu aos romanos dizendo: ajudem-me, eu quero chegar na Espanha, eu quero pregar para aquele povo.
Nós não sabemos se Paulo chegou na Espanha, provavelmente não. Ele estava em Roma, no final do seu ministério, ele ficou preso numa prisão domiciliar e depois ele teve a sua cabeça cortada, né? Paulo foi decapitado. Nós não sabemos se ele chegou na Espanha, provavelmente não. Mas esse é o evangelho que Paulo queria pregar. Por onde ele passava, ele sabia que a justiça de Deus estava revelada no evangelho. Eu não estou falando aqui do evangelho como apresentado na Escritura, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não estou falando dos evangelhos em si. É claro que os evangelhos nos contam a vida de Jesus e apresentam a obra redentora de Cristo. Mas quando Paulo diz o evangelho, ele quer dizer a boa nova. Quando ela é anunciada, pregada, quando ela é explicada para as pessoas, nós estamos proclamando o evangelho. Isso é o evangelho. Todas as vezes que a Bíblia é pregada, nós estamos anunciando o evangelho. Seja pregado no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós estamos anunciando o evangelho. O evangelho é a boa notícia de que Deus resolveu nos salvar. E Paulo diz, a justiça de Deus se revela no evangelho. Você pode procurar a justiça de Deus nas boas obras, você pode procurar a justiça de Deus nas penitências romanas, como os católicos faziam no tempo de Lutero, suas penitências, se flagelavam, tocavam em relíquias, pagavam pela sua salvação por meio das indulgências. Você pode procurar a justiça de Deus em qualquer um desses atos. Está aqui um fenômeno curioso, meus irmãos. Não sei se vocês sabem, mas tem muitos protestantes, inclusive reformados, voltando para o catolicismo romano. Sabe disso? Um crente reformado voltando para o catolicismo romano. É curioso. Por que que alguém que já se libertou das obras da lei, por assim dizer, volta para o catolicismo romano? Isso é falta de confiança, meus irmãos, no evangelho, na mensagem de salvação que vem em Jesus Cristo. Na igreja romana, nós temos muitos assistentes para Jesus. Tem Maria, que é a medianeira de todas as graças. Tem os santos que intercedem por nós, entre aspas, né? Tem os padres que trazem Jesus para nós por meio da Eucaristia, partindo a hóstia. Então são todos auxiliares de Jesus. Jesus está lá, no céu. Se precisar dele para alguma coisa, ele vem e age. Mas antes de chegar em Jesus, você tem os santos, tem Maria, tem os padres. E isso traz, de certa forma, segurança para aqueles que estão confusos. Eles pensam, se eu posso contar com os santos, se eu posso contar com Maria, se eu posso contar com os sacramentos, se eu posso comer a carne de Jesus e tomar o sangue de Jesus, se eu posso ter parte no céu pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, eu vou voltar para Roma. Eu estou seguro em Roma. É isso que eles pensam. Mas é exatamente disso que Lutero se libertou, e é exatamente disso que nós nos libertamos. Se você já foi católico, você sabe o que eu estou falando. Eu já estive na igreja romana. Eu sei como são os rituais. E os rituais são cativantes, meus irmãos. Eles nos prendem pelos sentidos. Os rituais nos prendem pelos sentidos. Então eu consigo entender por que alguém que se diz um crente protestante reformado volta para o catolicismo, porque ele está preso pelos seus sentidos, tão somente, quando na verdade os seus olhos ainda não foram abertos para o verdadeiro evangelho. Porque a justiça de Deus não se revela nos rituais. Não é por meio de incenso que eu vejo a justiça de Deus, não é por meio da hóstia que eu vejo a justiça de Deus, não é por meio do ritual da missa, do sacrifício de Jesus lá na missa, que eu vejo a justiça de Deus. Não é por meio dos santos que eu vejo a justiça de Deus. Não é por meio do purgatório que eu vejo a justiça de Deus. Não é por meio das indulgências que eu vejo a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando a palavra é pregada e ela liberta o seu coração, você enxerga a justiça de Deus. Você olha para você e diz assim:
Eu não valho nada. Eu não tenho forças. Eu não posso chegar a Deus por minhas próprias obras. Mas eu posso chegar a Deus pela fé em Jesus. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Mas o católico não pode ou não tem liberdade para estudar e ler a Bíblia por ele mesmo. No catolicismo, a tradição, a Bíblia e o magistério estão em pé de igualdade. Só quem pode interpretar a Bíblia é o magistério, é o clero, os padres, os bispos e o próprio Papa. Então, se ele não tem acesso à Escritura, como é que ele vai entender a justiça de Deus revelada no Evangelho? A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou nós ouvimos a Bíblia, ou nós aprendemos dela, ou jamais nós vamos entender o que significa a justiça de Deus. A mensagem, meus irmãos, do Evangelho é poderosa por ela mesma. O autor aos Hebreus nos ensina que a Bíblia é como uma espada de 2 fios, que é penetrante, que corta e que divide juntas e medulas. Alma e espírito, e penetra em lugares impenetráveis. É a justiça de Deus revelada no Evangelho. Paulo é portador dessa mensagem. Ele diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não procure a justiça de Deus em qualquer outro lugar, mas na mensagem salvadora. E a mensagem salvadora diz que quem pode satisfazer a Deus não é você, mas é Cristo. Vamos avançar aqui no nosso entendimento. Um outro aspecto importante. Nós estamos falando sobre os fatos a respeito da justiça de Deus. O primeiro fato é que ela é apresentada no Evangelho. A gente viu aí, verso 17. Agora voltemos para o verso de número 16. A justiça de Deus, meus irmãos, é imputada aos homens. Veja o que diz o verso 16. Pois não envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, ela se revela no Evangelho. Deus conta para nós como é que Ele salva os homens. Como é que Deus salva os homens? Ele salvou os homens no Antigo Testamento pela graça, mediante a fé, e salva os homens hoje no Novo Testamento pela graça, mediante a fé. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho. Segundo, essa justiça, meus irmãos, é imputada aos homens. Paulo diz: para a salvação de todo aquele que crê. O que é que significa imputação de justiça? Imputação de justiça significa que Deus conhece a sua dívida, a sua conta, conhece o seu saldo e sabe que ele é negativo. Você já pensou em fazer as contas de quantos pecados você comete todo mês, todo ano, ou uma vida inteira? Você pode se sentir a pessoa mais santa do mundo, mas faça a conta aí dos seus pecados. Veja quantos você comete. No final das contas, seu saldo com Deus nunca será positivo, sempre será negativo. Então Deus conhece a sua conta, conhece o seu saldo, sabe quais são os seus pecados, mais do que você mesmo. Tem coisa que você nem acha que é pecado, mas é. Imagina como é o nosso saldo diante de Deus: negativo. O que é a imputação da justiça? É quando Deus abre lá no seu grande computador o seu saldo e percebe que você está negativo. Você deve muito. Então Ele pega a conta do seu filho, Jesus, e transfere todo o benefício, todo o saldo positivo para a sua conta. Olha o que acontece quando o saldo positivo de Jesus é transferido para a sua conta. Além de pagar as suas dívidas, você ainda fica com saldo positivo diante de Deus. É isso que acontece. Imputação de justiça é isso. É pegar a conta de Jesus, transferir o saldo para a sua conta,
cobre os seus pecados e ainda você fica com saldo positivo. Isso é imputação. Então, quando Deus resolve salvar alguém, Ele não olha para essa pessoa e diz: vamos ver se ela é boazinha, vamos ver se ela é legalzinha, vamos ver se ela é inteligente, vamos ver se ela é bonita, vamos ver se ela tem qualidades para entrar no céu. Se Deus fosse ver isso, sabe quem ia entrar no céu? Ninguém, meus irmãos. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa muito digna, Deus tem que me salvar. Olha o dedinho. Ninguém entraria no céu pela sua própria conta. Seu saldo já é negativo. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Se nós já temos um saldo negativo, como é que nós vamos entrar no céu? Então, quando Deus resolve salvar, Ele simplesmente olha para o seu povo eleito, olha para os seus escolhidos e imputa a justiça dele no seu povo. E o que é imputação? É transferência de recursos. Não, Senhor, o Senhor vai me emprestar esse dinheiro, depois eu lhe pago. Como você vai pagar pela obra de Cristo? Como você vai pagar pela sua salvação? Como você vai pagar para ser transformado em justo? Os católicos da Idade Média e os católicos de hoje tentam pagar a Jesus mediante penitências, indulgências. A religião da boa obra é a religião do pagamento. Senhor, o Senhor me salva e eu prometo ser bonzinho para sempre. Essa religião, meus irmãos, não liberta, ela escraviza. Quando é que você vai poder pagar sua conta com Deus? Nunca! Mas ela já foi paga. E você ainda tem saldo positivo, porque quando Deus olha para você, Ele vê o saldo de Jesus na tua conta. E Ele te enxerga tão santo, tão puro, tão reto como Jesus é. Porque as coisas velhas já passaram e em Cristo tudo se fez novo. Isso é imputação da justiça. Ela é imputada a todo aquele que crê. Então não adianta ficar olhando para você e pensando: Senhor, eu sou muito bom, eu vou ser salvo, o Senhor vai me salvar, o Senhor tem que me salvar. Não existe isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Você escuta a palavra, você crê na palavra e a justiça lhe é imputada. O saldo de Jesus é transferido para a sua conta. E nesse sentido, ela, portanto, é imputada aos homens. Mesmo no Antigo Testamento, você está com a sua Bíblia aberta em Romanos? Vá para o capítulo 4, veja aí o verso de número 22. 4:22. Está falando de Abraão aqui, meus irmãos. Se você começar no 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Veja o que diz o 22: pelo que isso lhe foi imputado para justiça. Veja, meus irmãos, isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi um homem perfeito, sem pecado? Claro que não. Abraão era um astrólogo, um homem que olhava para as estrelas, um pai exaltado. Deus tirou Abraão do meio da idolatria e disse: sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou lhe enviar. E Abraão errou no caminho. Ele negligenciou seus cuidados com Sara. Ele topou a ideia errônea de Sara de se deitar com a concubina. Em certa ocasião ele disse que a sua esposa era sua irmã, porque ele tinha medo de Faraó. Abraão não foi homem perfeito, não. Ele errou sim. Mas isto, a fé que ele teve, lhe foi imputado por justiça. Isso quer dizer que a conta de Jesus, antes mesmo de Jesus encarnar, o sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, já valia para salvar Abraão, Isaac, Jacó,
José e assim por diante, até chegar em você e em mim. Portanto, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Você tem que ouvir a Bíblia, você tem que ouvir a pregação, você tem que ouvir sobre a obra de Jesus, você tem que ouvir daquele mistério que estava oculto em tempos antigos, mas que agora foi revelado, como diz Paulo. Depois, ela é imputada aos homens. A conta de Jesus, o saldo de Jesus é transferido para a tua conta. Isso é fantástico. E por último, meus irmãos, a justiça de Deus é recebida exclusivamente pela fé. O verso 16 diz isso. Volte para Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo o que crê. Pastor, eu sou salvo, como é que eu posso saber disso? Será que eu sou justo? Eu sou um eleito de Deus? Dá para saber sobre isso? É claro que dá. Se você não confia nas suas próprias obras da carne, mortas, as obras da lei, se você ouviu o Evangelho da graça, se você teve a conta de Jesus, o saldo de Jesus transferido para a sua conta, e se você recebeu essa mensagem pela fé, então você está salvo. O que é receber o Evangelho pela fé? É quando você se desvencilha do peso do pecado. Lembra do autor aos Hebreus? Vamos nos desvencilhar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Lembra que eu falei a respeito de Lutero, né? Ele fazia todas aquelas penitências e nunca se sentiu salvo. Mas depois que ele abriu Romanos e leu: o justo viverá pela fé, ele ficou perturbado com essa palavra e foi estudar o livro de Romanos mais a fundo. Alguns evangélicos dizem que Lutero não lia a Bíblia, não conhecia a Bíblia. Não é verdade. Lutero já era um doutor em teologia quando ele foi estudar Romanos. Ele era um doutor em teologia que não tinha entendido a justificação pela fé. Como alguém pode ser um doutor em teologia e não entender a justificação pela fé? Acontece muito. Porque Deus revela o seu mistério aos seus pequeninos. E às vezes o desejo pela academia, pela inteligência, pela busca do saber, escurece verdades tão óbvias, tão simples. Foi o que aconteceu. Depois de dar um curso inteiro no livro dos Salmos, Lutero foi estudar Romanos, ao ler o justo viverá pela sua fé. E ele só começou a lecionar Romanos quando ele entendeu o que é que significa a justiça de Deus mediante a fé. E o que é que isso significa, pastor? Bem, isso significa que eu entendo que os meus méritos, a minha força, a minha penitência, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não pode pagar pela salvação que Deus me dá. Ela vem gratuitamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas nem a fé vem de mim, isso não vem de vós, diz o Evangelho. A pregação de Paulo em Efésios 2, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que você tem para crer em Jesus é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que você tem para crer em Jesus é dom de Deus. Depois que Lutero entendeu isso, começou a surgir um movimento chamado de Reforma Protestante, né? Com a atitude de Lutero em 31 de outubro, que foi o pontapé inicial de colocar as teses na porta da igreja de Wittenberg e trazer todo o debate a respeito da Bíblia para a igreja. Depois disso tudo, meus irmãos, do movimento já consolidado, surgiu o que nós chamamos de sola fide. Sola fide significa só a fé. O sola fide funciona por causa do sola escritura. Só a escritura, só a Bíblia. E
os reformados sustentam isso até hoje, 5 solas da reforma. Entre eles, sola Escritura, sola Fide. Depois tem o sola Gratia, sola Deo Gloria, e também tem o solos Christus, só Jesus. Todos esses solas da reforma, meus irmãos, vêm mediante o entendimento das Escrituras, e o sola Fide é um deles. Depois que ele se sentiu aliviado, depois que ele se sentiu livre, depois que ele se sentiu liberto do pecado, então Lutero fez um trabalho portentoso de tradução das Escrituras e colocou a Bíblia na mão do povo. E no final da sua vida, ele teve a hombridade de dizer: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. É a palavra mesmo que faz todas as coisas. O pregador não faz nada, a igreja por si só não tem força, o pecador por si só não tem força, mas a palavra faz. A palavra entra dentro de nós, nos transforma, nos modifica, nos renova, nos faz novas criaturas e nos faz confiar mais e mais no poder de Jesus. Quando eu estou inseguro, quando eu estou sem fé, quando eu não consigo ler as Escrituras, eu fico tendencioso a fazer como estes crentes estão fazendo, voltando para o romanismo, confiando em coisas, confiando em cerimônias, confiando em incenso, confiando em santos, confiando em Maria, confiando para a sua salvação. Imagine só, meus irmãos, se eu posso substituir a portentosa obra de Jesus por qualquer uma dessas coisas. Não posso. Isso não está correto. Isso não é bíblico. O justo viverá pela sua fé. É por isso que os ímpios entram para a igreja e começam a olhar para o culto, e tudo tão simples, em torno da palavra, da palavra, da palavra. E eles pensam: é assim que é ser um reformado? Tudo é a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Esse é o nosso estilo de vida. Um bispo lá da Bahia, dando uma entrevista que ficou famosa na internet, disse isto, certa ocasião: se você começa a ler a Bíblia e começa a questionar a igreja, então você já se tornou um protestante. Católico não lê a Bíblia, católico não questiona a igreja. É protestante que faz isso. E é verdade. Se você começa a ler a Bíblia, a questionar as instituições romanas, acontece como aconteceu com Lutero: você vai sair de lá, porque a palavra vai te transformar. E é isso que acontece no nosso meio. Tudo que nós fazemos deve estar amparado nas Escrituras. O culto começa com a leitura da palavra, a contrição tem a leitura da palavra, o louvor tem a leitura da palavra, e a pregação da palavra é o que nós almejamos. É a nossa porção semanal: vir para a igreja, ouvir o evangelista, ouvir o presbítero, ouvir o pastor, ouvir a pregação da palavra. É isso que nós queremos. É para isso que nós vivemos, para nos submetermos à palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é imputada a nós. Deus coloca a fé, Deus coloca a salvação, Deus atribui o crédito de Jesus na nossa conta. Você imagina uma coisa dessa? Dormir pobre e acordar rico? Isso que aconteceu com você. Você dormiu pobre, condenado ao inferno, e acordou rico quando você criou no Evangelho. Rico porque agora você tem a salvação, tem o céu, tem os méritos de Jesus, você é uma nova criatura, você está rico. E a justiça de Deus é recebida apenas pela fé. Reconheça isso. Senhor, eu não tenho nada para lhe oferecer, eu só posso crer. Eu só posso crer, e eu creio, Senhor. Creio no poder que emana a Deus. O confessor de Lutero entregou a ele um crucifixo
e disse: Lutero, pare de vir aqui, eu não aguento mais ver tua cara. Quando você estiver em pecado e em perigo, agarre-se a esse crucifixo e diga: cruz, credo. Cruz, credo significa eu creio no poder que emana a cruz. Sem saber, o confessor de Lutero estava começando a clarear o seu juízo para a verdade do Evangelho. Cruz, credo. Eu creio no poder que emana a cruz. Eu também creio, vocês também creem. E esta fé é que nos conduz agora pela obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus nos dê graça. Amém.